Fala pessoal, muito bom dia, seja bem-vindo aqui no meu canal. Estamos mais uma vez gravando um vídeo hoje e se você ainda não é inscrito no meu canal, peço que você se inscreva e assine o sininho para que você receba as notificações assim que eu postar um vídeo novo. Hoje eu quero orar e quero deixar uma palavra com você. Eu quero falar a respeito daquilo que é aquilo que há de mais importante na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de um jovem, de uma criança, que está lá no livro de Marcos, no capítulo 8, a partir do versículo 34, Jesus ele diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Que proveito há no homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Então eu quero falar com você hoje a respeito daquilo, o que é mais importante na nossa vida. Nós vamos viver aqui nessa terra por um determinado período, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, mas uma coisa é certa, nós estamos caminhando para a sepultura. Todos os dias que nós vivemos, nós estamos mais perto desse dia. Infelizmente, nós vivemos em uma cultura, nós vivemos em uma sociedade em que as pessoas em si, a geração em si, ela não pensa nessa realidade. E ontem eu até postei no meu status a fala de alguém e ele dizia que cada ato fúnebre, cada momento que nós vemos, nós participamos, nós sepultamos um amigo, um familiar, alguém que nós conhecemos, alguém que nós assistimos nos jornais, nós temos a certeza de que essa o lugar para onde todos os homens estão indo. E muitas vezes nós não se ligamos de que nós também estamos neste mesmo caminho. E Jesus, então, ele vem alertando para isso. Porque a Bíblia diz que depois dessa morte, do corpo, aonde o nosso corpo ele voltará para o pó. Mas ele fala de uma outra morte. Ele fala de uma segunda morte, para aqueles que não aceitarem a Jesus como Salvador e viverem a vida para Ele. Então, Jesus ele veio para nos livrar dessa segunda morte, para que nós não enfrente essa segunda morte. Então, Jesus ele nos alerta e ele diz que proveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E eu digo essa mesma pergunta para mim e para você. De que valeria nós viver uma vida inteira aqui regada de tantas situações, de tantos sonhos realizados, de tanto dinheiro ganho, feito tanta coisa, se no fim de tudo nós perdêssemos a nossa alma porque nós decidimos viver apenas para essas coisas, para este mundo e esquecemos de que há um Deus no céu que deu a vida por nós e que nós precisamos hoje dar a nossa vida para Ele, para que nós não enfrente a segunda morte. Então, você deve estar se perguntando, mas o que eu devo fazer para sair desse cotidiano, dessa vida que me cerca e encontrar esse lugar aonde eu serei salvo? A Bíblia diz que
Nós, queridos, nós não se salvamos. Nós precisamos de um Salvador. A Bíblia diz que o mundo já está condenado, que todas as pessoas já foram condenadas em Adão por causa do pecado de Adão. E que Jesus ele veio para nos resgatar dessa condenação. Então, lá no livro de Atos, no capítulo 4, no versículo 12, até deixa eu abrir aqui para a gente acompanhar juntos. Livro de Atos, capítulo 4, verso 12, se você quiser acompanhar na sua casa depois, para você meditar nesse texto. Atos 4,12, ele diz assim, e não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então veja bem, não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro que nós possamos encontrar salvação a não ser pelo nome de Jesus. Então não há salvação em nenhuma determinada religião, não há salvação em nenhum determinado segmento, em nenhum grande nome de alguém, mas somente no nome de Jesus, porque Jesus foi o único homem que viveu entre os homens sem pecado. E somente Jesus ele pode tirar e perdoar pecados. Então, você com certeza deve estar se perguntando o que eu devo fazer para se salvar. E lá no livro de João, no capítulo 1, deixa eu abrir aqui para a gente ler juntos. João, capítulo 1, no verso 12, ele diz assim: mas a todos, a quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, essa que é a verdade. Todos nós somos feitos do pó, nós somos formados do pó, e o Senhor Deus ele soprou vida, o seu espírito de vida no homem. Então, quando o nosso pai, a primeira família, lá no Jardim do Éden, eles desobedeceram a Deus, a Bíblia diz que todos pecaram, porque todos nós fomos nascidos a partir de Adão. Então todos nós fomos condenados à perdição eterna. Então o mundo se encontra nisso. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele veio em forma de homem. O Deus que se fez carne habitou entre nós. O Deus que se fez homem habitou entre nós. Por que Jesus, ele teve que se... por que Deus ele teve que se fazer homem para habitar entre os homens? Porque a Bíblia diz que Deus... os céus são os céus do Senhor, livro de Salmos, mas que a terra ele deu aos homens. Então somente o homem poderia resgatar aquilo que o homem fez perdido. Então Deus, na sua essência, na sua maravilhosa graça, na sua perfeição eterna, ele manda o seu Filho Jesus, que é Deus, e ele vem em forma de homem. Jesus não veio para a terra como um Deus, ele veio como um homem, e este homem perfeito, este homem santo, este homem que em tudo foi tentado, mas em nada pecou, somente somente o sangue dele tem poder para perdoar pecados. E então ele veio e ele resgatou a todos a quantos o receberam. Então o que eu e você devemos fazer é receber a Jesus como nosso Senhor e Salvador, e ele sim, ele vai nos perdoar, ele vai nos purificar, ele nos vai dar uma vida nova. Ele vai nos transportar para o reino do Filho do seu amor, onde existe libertação de pecados. A nossa vida, a minha vida, antes de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, eu era escravo do mundo, eu era escravo do pecado, eu era escravo de todas as coisas, de todas as orgias que o mundo oferece. Mas quando Jesus, ele veio e me resgatou, então eu passo a ser uma nova criatura, e então eu fui justificado por ele. Nós somos justificados por ele, e nós entramos num processo de santificação, a qual nós caminhamos todos os dias.
E desse processo de santificação nós estamos até o dia da vinda de Jesus. E quando ele novamente voltar para ressuscitar, para tirar os povos que morreram nele, que estão esperando nele, e ele trazer novamente, acontecerá um outro processo da salvação, que é o processo da glorificação, onde nós receberemos um corpo novo, glorificado, onde será incorruptível, onde é um corpo que não tem mais nenhuma ligação com o pecado, porque Jesus, ele veio para tirar o pecado nosso, ele veio para tirar o pecado do mundo. E então é por isso que nós vivemos essa vida nele. Então, eu quero te deixar essa pergunta: de que vale o homem ganhar todo o dinheiro que existe no mundo, viver todas as coisas, todas as fantasias que o mundo possa oferecer, se no final ele ter que enfrentar uma segunda morte, que no final não vai valer nada? Então, eu te faço essa reflexão. Entregue a sua vida para Jesus. Ele diz que a todos o quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então você hoje mesmo, você pode receber o Senhor, independente do grau de pecado que você esteja vivendo, independente da situação que você está vivendo. Você pode hoje, agora, após este vídeo, entregar a sua vida para Cristo e viver para Ele, porque Ele veio para salvar pecadores e tirar da escravidão do inferno. Fique com Deus, forte abraço, Deus te abençoe em nome de Jesus.